Muitos assuntos importantes. Para começar, a Justiça Federal determinou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, obrigue a Polícia Militar a utilizar câmeras corporais nas fardas de todos os agentes. Além disso, o Estado paulista também terá de divulgar dados no portal da Segurança Pública, no portal da Secretaria de Segurança Pública, para manter a gravação de forma ininterrupta até que seja comprovada a efetividade do sistema de acionamento remoto. Também fornecer informações sobre os processos disciplinares dos agentes que se recusarem a utilizar o equipamento e apresentar relatórios mensais sobre o andamento dessas medidas. A determinação atende a um pedido da Defensoria Pública do Estado, que alega preocupação com os últimos episódios de violência envolvendo ações da polícia, principalmente a Polícia Militar. Então, decisão do Judiciário obrigando a Polícia Militar de São Paulo a utilizar as câmeras acopladas nas fardas dos policiais. Supremo Tribunal Federal provocado pela Defensoria Pública. Claro que a gente vai trazer as análises dos nossos comentaristas. O delegado Palumbo, deputado federal, comentarista aqui da Jovem Pan News, e também tem uma extensa ficha de bons serviços prestados à Polícia de São Paulo, vai trazer as suas impressões sobre essa decisão da Justiça. Palumbo, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Só reforçando a informação, o Supremo foi provocado pela Defensoria Pública de São Paulo, que defende nessa petição que a Polícia de São Paulo não somente use as câmeras corporais, como adote o sistema de gravação ininterrupta. Enfim, o que achou dessa decisão? Isso protege ou expõe a Polícia de São Paulo? Boa noite, Caniato. Boa noite a toda a audiência da Jovem Pan. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que isso não é matéria para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem que lidar com matérias constitucionais. Não é porque ele é provocado por algum partido político, pela Defensoria Pública, que ele é obrigado a agir nos autos. Ele pode simplesmente remeter isso para a Justiça, para o Tribunal de Justiça do Estado, que ali vai ser decidido ou não. Eu sou contrário a isso. Quem manda na polícia é o governador do Estado, sem gerência. A Constituição Federal é muito clara. Segurança Pública é dever do Estado, está lá expresso no artigo 144. E não é incomum a defensoria, partidos políticos, sempre impetrarem ações judiciais quando eles não se sentem confortáveis com determinadas ações políticas. Repito, assim como no estado de Goiás, quem manda é o governador Caiado, aqui quem manda é o governador Tarcísio. E a ele cabe a decisão de colocar ou não câmera. Claro que esses episódios que aconteceram, os últimos episódios, aliás, acontecendo com certa frequência aqui no estado de São Paulo, lamentavelmente, que a gente não tem que culpar o governador por isso. São policiais que erraram e que serão devidamente punidos. Muito possivelmente, depois do devido processo administrativo, serão exonerados a bem do serviço público, ou seja, serão demitidos. Mas reforço a ideia de que a decisão de se colocar câmeras ou não nos policiais, se a câmera vai ser com acionamento direto pelo policial ou se vai ser de maneira online, isso é uma decisão do governador do estado de São Paulo, que até certo ponto se sente pressionado por essa quantidade de erros que vem acontecendo com as polícias durante esses últimos tempos aqui no estado de São Paulo, Caniato. Pois é, inclusive o próprio governador se antecipou a essa decisão da Suprema Corte. Na semana passada ele se manifestou de forma favorável à utilização das câmeras, fez um meia-culpa, disse que mudou sim o posicionamento, que ele entende que agora esse é um dispositivo que pode ajudar, inclusive proteger os bons policiais. Chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Claro, decisão da Suprema Corte Brasileira obrigando a Polícia Militar a utilizar as câmeras nas fardas. Enfim, em meio às últimas discussões, o que acha do posicionamento do Judiciário? Isso, de certa forma, era previsível, né? Em razão dessa manifestação da Defensoria. Agora, concorda com essa determinação ou acha que essa deve ser um posicionamento ou uma decisão a ser tomada pelos estados? Caniato, só é previsível que vivemos esse Brasil louco atualmente. Boa noite a você, ao delegado Palumbo, ao Kobayashi, a nossa audiência que nos prestigia diariamente aqui nos Pingos nos Is. Olha, essa é uma decisão que coloca o estado de São Paulo naquela posição
de um aluno travesso, que é levado para a diretoria e ouve do diretor: olha, estou de olho em você. Já pedi para os inspetores do colégio, para os professores, todo mundo ficar de olho em você. E se você fizer alguma coisinha errada, a gente vai estar lá com uma palmatória. Você ajoelha no milho, coloca a mãozinha para frente e toma uma paulada da palmatória. É isso que está acontecendo e não é essa dinâmica para um Estado em relação aos entes federais. Não pode ser assim. Não é assim que a institucionalidade de cada um é fortalecida e respeitada. Essa questão das câmeras, ela não está sujeita a uma interpretação pessoal de alguém que imagina que este é o caminho que um governador de estado deve seguir para cuidar daquilo que é sua responsabilidade, que é a segurança pública estadual. O governador Tarcísio, assim como todos os outros governadores do Brasil, tem que ter não apenas a autonomia, mas também a realidade, a responsabilidade. Vejamos os índices. Como é que estão os índices de violência no estado de São Paulo comparado com outros estados que têm governadores bonzinhos, governadores que estão lá muito preocupados com as câmeras, muito preocupados em tratar o preso com dignidade, em acolher o preso que é solto depois da audiência de custódia. Vamos comparar os números. Números, são fatos, são dados. Não é possível se ignorar tudo o que acontece no cotidiano de uma pessoa normal, um cidadão normal no Brasil, as humilhações e perigos a que todos nós somos submetidos ao circularmos pelas ruas do país. Então, o governador travou o sinal do Cristiano Beraldo, mas ele tinha praticamente concluído o seu raciocínio, a sua análise. Daqui a pouco ele volta trazendo outras impressões. Também com a gente, fazendo aquela dobradinha esperta, 3 em 1, programas Pingos nos Is, Nelson Kobayashi. Koba, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Deixou o apresentador no outro estúdio, agora o comentarista e advogado Nelson Kobayashi. Bem, governo de São Paulo, especialmente Tarcísio de Freitas e secretário Derrite, sofrendo muita pressão. A gente pôde observar, inclusive, uma ampla cobertura desses casos de erros de procedimento, abuso de autoridade, violência policial. É preciso destacar, talvez, casos pontuais, mas isso ganhou uma proporção fora do comum. Agora, essa decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que o Estado de São Paulo, a Polícia de São Paulo, deva, sim, utilizar o sistema de câmeras, bem como o modelo de gravação ininterrupta, e não aquele em que o policial determina que momento da ação ele vai acionar a câmera. Enfim, suas impressões. Bom, primeiro, boa noite a você, Daniel Caniato, ao Cristiano Beraldo, ao delegado Palumbo, a toda a audiência aqui dos Pingos nos Is. E são muitos pontos aí. Eu já endosso, acompanho integralmente o que já disse o Palumbo e o Beraldo e acrescento outros pontos também. A gente vê aqui, primeiro, uma questão envolvendo as câmeras de segurança que tomou esse ano de 2024 como sendo uma grande bandeira de boa parte dos críticos da polícia e do governador Tarcísio, principalmente, do secretário Derrite, como se a grande solução para tudo que envolve criminalidade estivesse simplesmente na câmera de segurança, como se a câmera de segurança fosse a grande salvadora das questões envolvendo a criminalidade. E isso colou, de alguma maneira, inclusive em alguns órgãos importantes, como na própria Defensoria Pública, que levou essa discussão, vejam só, para o Supremo Tribunal Federal. Não é que levou à Justiça, porque aqui em São Paulo a Justiça reconheceu de alguma maneira a competência das decisões envolvendo a Câmara, que é do próprio governador de São Paulo, do Poder Executivo. Mas a Defensoria levou essa questão ao Supremo Tribunal Federal, que abarcou a crítica, deu alguns dias para explicações do governo do Estado de São Paulo e agora gera esta decisão impondo o uso das câmeras de segurança. O governador já havia dito que ele repensou as suas ideias a respeito da câmera, recalculou a rota, enfim, admitiu alguns erros e que, na visão dele, há de fato de se implementar as câmeras. Mas e se não tivesse feito isso? A gente iria, então, reconhecer um poder do Poder Judiciário Federal, do Poder Nacional da Justiça, como do Supremo Tribunal Federal, de tomar essas decisões? Porque se isso for admitido, a gente está, então, entrando numa outra vala agora, que é dos reflexos dessa decisão. Será que, a partir de agora,
todas as polícias de todos os estados e do Distrito Federal deverão ter câmera? Se sim, todas as viaturas, em todas as ocorrências, todos os policiais deverão ter câmera? Se sim, de onde vai sair esse dinheiro? Porque agora a gente tem não só um ente entrando na competência do outro, ou seja, o federal entrando na competência do estadual. A gente tem um poder entrando na competência do outro e envolvendo, inclusive, o uso de dinheiro público. Se há uma determinação para o uso das câmeras, deve vir também a solução de onde vai sair o dinheiro para isso. Porque quem determina o orçamento de cada estado é justamente o poder legislativo em conjunto com o poder executivo de cada um dos estados. E aí, então, a expectativa que fica é para os próximos passos e as consequências disso. Será que haverá obrigação também para o estado da Bahia colocar câmeras de segurança em todos os policiais, já que é o estado mais letal? Não só o estado da Bahia, alguns outros mais letais também em relação ao uso da força policial. O estado de São Paulo fica talvez lá em 5º, 6º lugar, mas é o estado governado por Tarcísio de Freitas, que vira o tempo todo alvo de grande parte das críticas. Enfim, é um poder interferindo do outro, é um ente federativo, o federal interferindo no ente estadual, e isso é muito perigoso para o que diz respeito às competências. E quando as competências não são respeitadas, a gente tem, de alguma maneira, uma ruptura na configuração constitucional estabelecida em 1988. Muitas pessoas, inclusive, apostam que essa questão poderá ser judicializada. Delegado Palumbo, não lhe parece que é uma decisão que pode ter uma repercussão, inclusive no orçamento, no caso aqui o estado de São Paulo? Porque quando a gente fala de todos os agentes utilizando câmeras de forma ininterrupta, o volume de material que isso vai produzir, isso vai precisar abastecer um data center, né? Assim, é preciso investir muito dinheiro para você conseguir colocar isso em um banco de dados, monitorar, verificar horas e mais horas de gravações, algo assim realmente inimaginável. Muito dinheiro precisará ser investido. Aí muitos se perguntam, ok, decisão da Justiça, então, determinando que São Paulo adote esse modelo. Mas os demais estados deverão seguir o mesmo caminho? Se não, por quê? Eu corroboro com o Kobayashi, ele está corretíssimo. Quem é que vai bancar isso? É o estado de São Paulo? Lembrando que o estado de São Paulo, ele envia cerca de 800 bilhões para o governo federal e volta 300 bi. Quem é que vai pagar isso? Não seria muito melhor investir em treinamento? Não seria muito melhor investir, talvez, naquelas armas não letais, taser, para que em casos de distúrbio, em caso de ocorrências de desacato, poder usar essa arma? Nem toda viatura tem. Aliás, são pouquíssimas equipes que estão aí nas ruas de São Paulo que possuem este equipamento. E, por vezes, o policial, quando ele não tem este equipamento, ele tem que usar uma arma letal. Não tem o que fazer. Ou ele usa a arma que o Estado deu, ou ele pode morrer com a sua arma na mão. Pouco se fala também em saúde mental dos policiais. Os policiais militares do Estado de São Paulo, os policiais civis, penais, científicos, estão trabalhando extremamente estressados. E sabe por quê? Porque eles saem do plantão, vão para a ação delegada, depois vão para o bico, plantão, ação delegada, e trabalham 7 dias por semana, 30 dias por mês, sem direito à folga. O Kobayashi conhece bem, porque ele conhece a realidade, aliás, já foi até soldado temporário, ele conhece a realidade das polícias aqui de São Paulo, em especial da polícia militar. Raramente o policial militar, principalmente soldado, cabo e sargento, tem dias de descanso. Raros são os finais de semana que ele consegue passar com a família. Raro é o policial militar que consegue levar o seu filho na escola devido a essas escalas extremamente degradantes, extremamente desumanas, e ninguém fala nada disso. Então, como bem disse o Kobayashi, vamos colocar as câmeras que assim vai resolver os problemas de toda a segurança do país. E não vai resolver absolutamente nada. Vamos colocar a câmera também nos professores, vamos colocar a câmera nos juízes, vamos colocar a câmera nos promotores, nos delegados e, principalmente, sou muito favorável que se coloque câmera nos políticos. Falei isso na Comissão de Segurança, fui chamado lá no meu partido. Reclamaram, mas você está louco? Vou colocar câmera nos políticos? Falei, por que não? Está exercendo uma função pública. Aliás, é uma função onde a gente todos tem que saber o que nós estamos fazendo. Eu poderia até ser cobaia. Essa ideia equivocada de que se colocar a câmera vai acabar com todos os problemas de segurança está errada, porque nós temos que cuidar principalmente da saúde mental dos policiais.
E a grande verdade é que as polícias, todas elas, estão doentes, Caniato. Pois é, inclusive já escutei sugestões de pessoas que indicam que, além de policiais, por que não médicos que fazem cirurgias complexas no serviço público de saúde não adotem o mesmo modelo, né? Para, inclusive, avaliar a maneira como realizou aquela cirurgia. Certamente os conselhos não aprovariam, né? Enfim, é para colocar em discussão. Você, Beraldo, houve uma interrupção no finalzinho, na conclusão do seu último comentário, mas pediria que você também emendasse a análise sobre daqui para frente. A partir dessa decisão, caminhamos para onde, né? Que certamente isso vai ter alguma repercussão e muitos esperam também uma mobilização dos parlamentares, né? Que compete o Congresso agora. Pois é, Caniato. E aí eu queria pegar um gancho no que acabou de dizer o delegado Palumbo em relação a essa questão de câmera nas escolas, por exemplo. Se usássemos o mesmo critério, né, de fiscalização do trabalho do servidor público. Você tem, por exemplo, um caso na Universidade Nacional de Brasília, a UNB, que é conhecida por ter ali vários representantes e militantes de esquerda que hoje estão mobilizados contra um aluno chamado Wilker Leão, que filma as aulas, sem expor seus colegas, mas simplesmente faz ali registros de questionamentos que ele faz aos professores quando há algum tipo de viés ideológico nas colocações desses professores, e aí causa-se uma revolta contra esse estudante. E justamente esses que ficam revoltados pelo fato de ter um aluno que está registrando os debates em sala de aula, são esses mesmos que estão aplaudindo as câmeras nos uniformes dos policiais. E aí, Caniato, quando você tem essa decisão vindo da Suprema Corte, que deve zelar pela Constituição Federal, escrita em 1988, quando sequer passava pela cabeça de ninguém uma questão de existir câmeras que vão em fardas e por aí vai, toma-se uma decisão colocando um cunho constitucional em algo que não deve ter nada a ver com a Constituição Federal. Não tem sentido o tema câmera e uniforme de policial estar na Constituição. E faço aqui um registro que já fiz em outras oportunidades, como também a Constituição não é o lugar onde se deve registrar um valor de salário mínimo para os enfermeiros, com todo o meu respeito e admiração pelos enfermeiros. Constituição Federal não é para isso. E aí, com este tipo de uso da Constituição, chegamos nessa realidade em que vivemos hoje, em que absolutamente tudo pode ser decidido pela Corte Constitucional. Isso está errado. O que a gente precisa no Brasil é de mais autonomia dos entes federativos. O Estado de São Paulo, como registrou bem o delegado Palumbo, que manda 800 bilhões de reais para a União e recebe de volta 300. Nós estamos sustentando com o dinheiro da população de São Paulo essas estruturas de estados que não se desenvolvem, apesar de terem grandes representantes na história da política brasileira. Se você olhar, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República, vários vieram desses estados que até hoje estão aí de pires na mão, vivendo do suor e do esforço e do trabalho da população de São Paulo. Isso não faz nenhum sentido. Precisamos de mais autonomia e responsabilidade nos estados e não essa permanente interferência dos órgãos federais.